Jair Bolsonaro é o novo Lula? Joyce Hasselmann bate na popularidade do presidente. Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais um Ringue da Pan, ainda na quarentena aqui, Guga Noblar, dessa vez com uma ilustre convidada, a deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, e a gente vai discutir hoje a popularidade do Bolsonaro, né? Chegou aí num patamar maior até do que quando ele foi eleito. Logo depois dele sair das urnas, ele está mais fortalecido agora, nesse período, no meio da pandemia, do que quando ele tinha acabado de ser eleito. E eu já quero começar jogando a pergunta aí para Joyce, da análise dela, por que ela acha que o Bolsonaro teve essa fortalecida, né, esse boost de popularidade agora nesse momento? Oi, Kim, oi, Guga, prazer falar com vocês. Ele migrou, né? Ele migrou o público dele, ele perdeu parte daquele público que o elegeu, que confiava nas bandeiras que nós todos defendemos, liberalismo econômico, combate à corrupção. Aquele público, uma parte, decepcionou e muito, mas ele ganhou com as medidas que o Congresso aprovou. Veja que a popularidade dele cresceu com o auxílio emergencial de R$600, que fomos nós do Congresso, que aprovamos. E ele foi lá e capitalizou, ele não queria, ele queria dar duzentão. E olhe lá, duzentão no pau bravo, né? A gente foi lá e brigou, até que a gente conseguiu chegar nos R$600. E aí ele tá fazendo mais ou menos o caminho que o Lula fez, né? Ele viu que é fácil conquistar esse público, ele gostou de ter a retomada da popularidade, então está fazendo uma série de medidas bastante populistas. São medidas necessárias? Claro que são, senão nós não teríamos, obviamente, aprovado. Mas ele está usando do populismo para cativar esse público, que é um público realmente carente de absolutamente tudo. Não é carente só de cultura política, é um público que, às vezes, não tem que colocar na panela. Essa é a verdade. Então, em meio à pandemia, essa distribuição de dinheiro foi o que fez, né, com que essa população, antes aliada ao PT, que vota em figuras populistas, agora, também por populismo, direcione aí o apoio ao Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tinha 30% de aprovação, em julho ele subiu para 37% de aprovação, fora isso, a rejeição dele caiu também, cerca de 7 ou 8 pontos, e agora ele se encontra no melhor patamar histórico dele desde março, né? Desde praticamente quando ele foi eleito, e a rejeição é a menor desde agosto do ano passado, também um dos menores índices de rejeição. Vendo o presidente subir tanto ali nas pesquisas, mesmo que seja por conta desse auxílio emergencial, né? A crítica é essa, que é por conta do auxílio, que, portanto, tem um prazo de validade. Se a gente for olhar como exemplo a Argentina, a popularidade do Alberto Fernandes lá chegou a mais de 80% e a imagem positiva a mais de 90%, depois que ele passou também a distribuir dinheiro, a ajudar as empresas, a tratar de uma série de medidas que surgiu ali no governo, que foram ideias dele para tentar combater a pandemia. Ele realmente subiu a popularidade dele para esse patamar histórico aí também, que foi um dos maiores da história da Argentina, de até 94% de imagem positiva, mas agora a imagem dele, a popularidade dele está inferior a 50%. Então eu queria saber, Joyce, você acha que tem também prazo de validade a popularidade do Bolsonaro aqui? E outra coisa, o Bolsonaro estando em alta, a gente viu que você deu uma flertadinha com ele, Joyce. Você falou ali que se ele pedisse desculpa, se ele se comportasse, talvez Joyce voltasse a, quem sabe, ser uma aliada do Bolsonaro. Aí veio o Dudu Bolsonaro e te deu uma patada. Joyce, essa popularidade do Bolsonaro... Esse só sabe fazer isso mesmo, só sabe dar patada, é bem do perfil desse animal. Mas essa popularidade em alta do Bolsonaro, de alguma maneira, ela te cativou também, te fez, talvez... Não. A minha frase, se você pegar a minha frase, Guga, você vai entender a cenourinha que eu coloquei na frente do cavalinho. Né? Eu disse, o presidente quer voltar para o PSL para quê? Ele quer construir? Ele vai pedir desculpas públicas, porque não adianta esculhambar em público e pedir desculpinha no privado. Ele vai pedir desculpa para mim, para o Júnior Bozella, para o Major Olímpio, para todos aqueles que foram aliados de primeira hora, que foram para a rua por conta dele, ajudar ele não só a se eleger, como eu ajudei ele no primeiro ano liderando o governo. Se ele vier construir, pedir desculpas públicas, tudo bem, a gente conversa, tudo bem, recebemos de braços abertos. Só tem um pequeno detalhe, ele não sabe construir.
Então, se você juntar toda essa minha frase, é igual a não. Porque ele não sabe construir, ele não aprendeu a construir, ele só aprendeu a destruir. Agora, se ele se reinventar, isso eu acho muito pouco provável, muito pouco possível, né? Diria na raia do impossível, tá bom, político a vaca voa, tá bom, vamos sentar, vamos conversar. Aliás, quando hoje me perguntaram numa entrevista, mas se você ganhar a Prefeitura de São Paulo, como é que vai ser? Eu vou sentar no outro dia, na mesa, vou bater lá na porta do presidente da República e vou dizer, você vai ajudar São Paulo. E eu vou arrancar na unha dinheiro para São Paulo. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, como parlamentar, eu tenho a obrigação de defender todas as bandeiras que nos elegeram, porque foram bandeiras que nos elegeram, inclusive Bolsonaro. Eu não me desviei de nenhuma delas, nenhuma. Se você pegar todo o meu histórico, e aí eu já dei canelada no João Dória quando precisa, no Bruno Covas quando precisa, no Bolsonaro quando precisa, porque eu defendo bandeiras. Então, a minha frase assim, foi um não muito polido, né? Porque, infelizmente, o presidente não sabe construir. Como o Eduardo Bolsonaro carece de inteligência, ele tem uma ervilha dentro do cérebro, se você chacoalhar a cabeça, assim, a ervilhinha vai ficar batendo pra lá e pra cá. Ele foi lá no Twitter e disse que ela está rastejando. Não! Quem está rastejando para voltar para o PSL são vocês. Vocês estão rastejando para voltar para o PSL. E pessoas como eu, Daiane Pimentel, Júnior Bozella, nós somos a blindagem do partido. Nós evitamos, sempre que tentam tomar o PSL de assalto, essa tentativa, esse assalto ao partido. Então é isso, Guga. Você vê um prazo de validade, Kim? O que você acha disso na popularidade do Bolsonaro? Sim. O que o presidente Bolsonaro está tentando fazer, e eu não estou nem dizendo que é errado ou certo, aqui não entra no juízo de valor, aqui é uma análise mesmo política. Agora vou deixar a deputada de lado e fazer uma breve análise política. Ele está tentando se apropriar de todas as bandeiras do PT, Então, o Bolsa Família, ele quer rebatizar, botar lá mais um caraminguá, um pouquinho, para virar o pai deste outro Bolsa Família, que vai chamar Renda Brasil, O Minha Casa Minha Vida, ele quer rebatizar, vai rebatizar, já foi rebatizado até, nem me lembro, acho que é Casa Verde Amarela, uma coisa assim. Então ele pegou esses programas sociais que fizeram, o PT, e mantiveram o PT no poder durante tanto tempo, e tá dando um jeito de colocar esse filho que não é dele debaixo do braço. Eu não estou dizendo que está errado, não. É da política, ele está lá e quer se apropriar dessas bandeiras, está tudo certo. Mas não é a bandeira para o público que o elegeu. Ele está perdendo cada vez mais o público que o colocou lá. Um público liberal de verdade. Então ele vai ter que ficar o tempo todo trabalhando com bandeiras populistas, ou então a popularidade dele, que ele está gostando de surfar nessa popularidade alta, vai despencar. E agora sim, o Brasil aguenta? O Brasil aguenta isso? Eu sou a favor de manter o auxílio emergencial em R$600 até o final do ano. Vamos deixar dinheiro rodar na economia. Mas e depois? O país aguenta na sequência? Então, tem uma série de senões no meio do caminho, e esses senões, escreva com cifrão, porque da onde vai sair o dinheiro? Ou o presidente vai pedalar, como fez a Dilma, vai fazer os triplos mortais carpados fiscais. Então, isso também é um risco muito grande. Temos aqui, inclusive, um liberal traído aí, que se sentiu traído pelo Bolsonaro, Kim Kataguiri. Kim, ao que você atribui essa popularidade do Bolsonaro? Dizem que ele ficou de boca calada depois da prisão do Queiroz, ou seja, Bolsonaro calado é um poeta, para de provocar atrito político. Dizem também que tem a questão do dinheiro que ele está dando. Fora isso, ele teria culpado os governadores e os prefeitos pela pandemia. Só 11% da população culpa o governo federal pela pandemia, por incrível que pareça. O que você acha que pegou mais? E faz aí a próxima pergunta para a Joyce. Eu acho que teve uma troca de público, como a Joyce falou. Também teve uma análise aí do Poder 360 recente que mostrou que antes da pandemia, só 7% dos municípios que o Bolsonaro visitava eram municípios do estado do Nordeste. Depois da pandemia, essa porcentagem passou para 33%. No Sudeste, que a visita do Bolsonaro ao Sudeste é de 42%, passou para 33%, ou seja, agora a visita do Nordeste disparou, mais do que quadruplicou, e a do Sudeste diminuiu, e o Bolsonaro está inaugurando obra pública, fazendo gasto público para fazer o populismo fiscal e para também ter boa imagem para seus novos aliados ali, os deputados do Centrão, que se elegem com obras públicas nas suas bases eleitorais. Agora,
isso não se sustenta no longo prazo, né? Se o governo não apresentar corte de gasto, né, principalmente, e o que eu tenho defendido são corte de gasto na lei de funcionalismo público, a gente vai ter que pagar essa conta e a bomba vai vir com tudo no ano que vem, né? Agora, um questionamento que eu queria fazer para Joyce, dentro ainda na linha do assunto Bolsonaro, que ela que foi líder do governo no Congresso, qual foi o principal ponto, a principal atitude do Bolsonaro que fez você virar a chave, que você falar, opa, não estamos indo no caminho certo? Foram 2 pontos principais, Kim. Teve o ponto inicial e teve a gota d'água, né? O ponto inicial foi a forçação de barra para que eu defendesse, como líder do governo, Flávio Bolsonaro. Investigado em rachadinha é eufemismo para roubalheira do dinheiro público, né? Então, por ser o filho do presidente e eu líder do governo no Congresso, todo dia eu dava coletiva falando da Previdência, todo dia eu estava falando com todos os veículos de comunicação e todo dia essa pergunta vinha, né, de uma maneira ou de outra, aparecia um Flávio Bolsonaro no meu colo, né, e eu tinha que falar, eu dizia, eu defendo a investigação. Se ele diz que é inocente, vamos dar o benefício da dúvida, porque eu acho difícil com tanta prova, né? Mas se ele diz que é inocente, então ele que se afaste do mandato, que prove sua inocência, e em provando a sua inocência, ele retoma o mandato dele. E aquilo foi deixando o presidente, ele parecia um siri na lata, cada vez que eu falava isso, né? Aí começaram a tentar me fritar muito dentro do governo, também iniciaram a fritura do Moro, né? Tinham acabado de fritar o Santos Cruz, assim, de uma maneira horrorosa, nojenta, asquerosa. Eu tentei de todo jeito segurar, como tentei segurar a época o Bebiano também. Eu falei com o presidente, não se faz isso com aliado de primeira hora. Olha o recado que você passa para as pessoas. Você destrói todos aqueles que te ajudaram. Esse recado é péssimo. Você não vai conseguir ter uma base no Congresso sem comprar deputado se você agir assim. Porque no meu tempo de liderança, não tinha 200 bi de cargo pro Centrão, não, como tem agora, né? Essa maracutaia aí, se toma lá da cá, essa coisa de rodar bolsinha, que é mais ou menos o que o governo fez, né? Para conseguir voto, dando dinheiro, aquela coisa toda. Isso não tinha na minha época, não. Tinha muita conversa, tal. Emendinha para cá, para o município. Isso aí é normal, né? Os municípios precisam disso e se for um trabalho muito bem coordenado, dá para fazer de maneira absolutamente decente. Mas o que foi feito ali é quase um estupro ao governo, né? E o presidente deixou, tá? Leva, né? Entregou para o Centrão o país. Então, mas concluindo a minha resposta, Flávio Bolsonaro foi o início e Eduardo Bolsonaro foi o final. Porque depois que o presidente não conseguiu emplacar o filho como embaixador dos Estados Unidos, né, ele quis dar um prêmio de consolação para o Eduardo Bolsonaro. E esse prêmio de consolação era a liderança do partido. Mas ele queria fazer isso no tapetão, do jeito mais sujo que tem, que é traindo a palavra empenhada. Eu tinha dado uma palavra empenhada, dei uma palavra para o Valdir e para o Bivar, que até dia 31 de dezembro eu manteria o meu nome na lista do Valdir. E olha, eu fui contra a liderança do Valdir no começo. O próprio Eduardo pediu para mim para votar no Valdir. E eu dei a minha palavra para o Eduardo. Não é porque a palavra dele não vale que a minha não vai valer. Então, mesmo sendo o Eduardo quem é, eu não tirei o meu nome da lista do Valdir porque eu dei a palavra para o Eduardo. E eles queriam que a gente fizesse isso, deram cargos para o deputado, emenda, o próprio presidente fazendo lobby para o filho, ligando e ameaçando o deputado. E aí, quando eu fiquei do lado do que era correto, me custou caro isso, aí realmente a bomba estourou e a relação que já não estava boa há muito tempo por conta do Flávio e dessas coisas todas de Queiroz e esculhambação a 4, azedou de vez. Agora, Joyce, o seu apelido já foi Bolsonaro de Saias. Como vencer a próxima eleição sendo hoje uma adversária, praticamente uma adversária, que hoje você está com essa imagem de adversária do Bolsonaro. Como que você, que era Bolsonaro de Saias, que inclusive venceu a eleição, foi a mais votada de São Paulo, como é que você acha que vai conseguir tanto voto agora, tendo ele como opositor praticamente seu? Guga, eu continuo sendo a Bolsonaro de Saias, mas a Bolsonaro que se apresentou na eleição. Esse que está aí é uma fraude. Esse que está aí não foi o que eu pedi voto, não. Nem o que o Kim pediu voto. Esse daí não foi o que nós fomos lá, fechamos uma bandeira liberal, né? Cadê a reforma administrativa? Agora vão mandar um arremedo de reforma. Eu tive cada quebra-pau ali dentro com o presidente, porque eu dizia, meu filho, a gente aprovou a Previdência, eu rodei esse Brasil inteiro carregando a reforma da Previdência nas costas, sozinha. E o Paulo Guedes dizia para mim, vá você, porque a hora que eu abro a boca eu falo demais, vai dar caca.
vai você. Rodei esse Brasil inteiro. E eu dizia, vamos colocar em placar assim, ó, previdência administrativa e só depois a tributária. Porque fazer reforma tributária sem fazer administrativa é enxugar gelo. É para enganar bobo, né? Então, assim, eu continuo sendo exatamente aquela Bolsonaro de saias, que eu brincava, né? Bolsonaro de saias, o pessoal me chamava de Bolsonaro de saias, mas aquele que se apresentou com uma agenda realmente liberal e anticorrupção. Então, eu sou a mesma, que não é ele. Foi ele que se despiu, né? E se mostrou alguém que, certamente, se eu soubesse tudo o que ia acontecer e a forma como ele ia se comportar, eu teria feito campanha, votado nele, bacana, do mesmo jeito, porque eu jamais votaria no PT, mas eu não teria afiançado muita coisa que eu afiancei. Eu coloquei a minha digital nessa campanha. Eu falei para as mulheres do Brasil inteiro, olha, mulherada, vamos lá, ele não é machista, ele é machão. Coisa nenhuma, a gente viu que é um baita do machista, essa que é a verdade. Só que aí, eu não sou mulher de malandro, né? Eu vi o erro e me afastei. Mas eu continuo apoiando o governo. Se você olhar minhas votações, 98% eu voto com o governo. Eu só não voto com o governo quando o governo quer sacanear o Brasil. Aí eu não voto com o governo. Mas acho que a gente tem que separar as coisas. Eu não preciso ser puxa-saco do Bolsonaro para ajudar o país, para ajudar o governo. Não preciso ficar lá babando o ovo, igual tem deputado do meu partido, coisa mais horrorosa que eles fazem, vão lá. Ele fala cada asneira, o pessoal, lindo, mito. Não dá, gente, não dá. Eu não preciso fazer isso. E eu tenho certeza que o Kim concorda comigo. Ele também não teria afiançado muita coisa, que no segundo turno afiançou. Né? Vamos lá, vamos lutar, vamos junto, vamos mudar. Teria votado? Teria, porque só tinha Bolsonaro e Haddad. Vai fazer o quê? Para onde você corre? Né? Então a gente teria votado, provavelmente, novamente no Bolsonaro. Mas daí a você realmente comprar da forma como eu comprei, né? Com o coração, a alma, a campanha, eu acho que eu teria tirado um pouquinho o pé do acelerador e cuidado mais da minha campanha, porque eu cuidei da dele e não cuidei da minha. Kim, faz a pergunta final. E aí, Kim, você também teria talvez colocado o pé no freio e não no acelerador? Claro, né? Se soubesse que ia dar nisso, claro, né? Claro, né? É o que eu costumo dizer, é fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Possível saber no segundo turno das eleições, Bolsonaro com o discurso que tinha no segundo turno, que ele, aliás, durante o primeiro ano de mandato, acho que ele até cumpriu razoavelmente bem aquilo que ele havia prometido. Agora, durante a pandemia, pessoalmente, já falei isso para você, Guga, o que me virou a chave eu já tinha críticas ali desde na primeira semana, já votei contra o governo num acordo que havia sido feito com o PP para equalizar a remuneração de funcionários de estatal de transporte, mas críticas pontuais sempre houveram, mas efetivamente ser oposicionista, para mim o que virou a chave foi a questão da pandemia, né? A negligência criminosa do presidente em relação à pandemia. Mas a última pergunta final que eu faria para a Joyce é o seguinte, eu já vi na entrevista a Joyce defendendo, né, o nome do Moro para 2022, né? Pessoalmente, eu acho que ainda falta clareza sobre o que o Moro pensa sobre o país, né? Para além da atuação dele como ministro de Segurança Pública e Justiça, para além da atuação dele como juiz. Você não tem medo de que, abraçando uma eventual candidatura do Moro tão cedo assim, você possa se decepcionar no futuro? Não, porque o Moro eu conheço, Kim. O Moro eu conheço de conviver, o Moro eu conheço de almoçar junto em família, sairmos juntos, em casal, com os filhos. Eu conheço a índole do Moro. Eu não só sou do mesmo estado que ele, como nos tornamos amigos, né? Antes, ele como juiz, eu como jornalista, eu acompanhava o trabalho dele já desde a época lá do Banestado, lá atrás, aquela coisa das contas CC5. Mas a gente foi se aproximando muito e quando ele estava naquele processo de fritura, eu tive o tempo todo do lado dele, pedindo calma. Algumas vezes até assim que eu sabia que ele estava quase espanando, eu dizia calma, fica mais um pouco, o Brasil precisa de você. Então eu conheço a índole dele, eu sei quem ele é, eu sei como ele trata a mulher, eu sei como ele trata os filhos, eu sei que ele é um juiz honesto, eu sei onde ele mora, eu sei o que ele tem absolutamente compatível com o que ele ganha. Eu sei o que ele pensa sobre saúde, sobre educação, sobre combate à corrupção. Ele não vai externar isso, obviamente, assim, porque ele já, se abrir a boca, já vão dizer que ele é candidato e pronto. E ele está sendo muito cuidadoso com isso. Ele me disse dia desses, aí a gente estava conversando até sobre o meu plano de governo aqui de segurança em São Paulo, que eu tenho pedido uns pitacos e tal para ele. E ele falou, olha, eu tenho que tomar muito cuidado com muita coisa, com muita declaração que eu dou, porque eu não quero precipitar um debate de 2022. Eu acho que eu preciso realmente
segurar qualquer declaração pública na imprensa por conta disso, porque ele não quer precipitar mesmo, né? Eu sonho com ele candidato, eu conheço ele, eu sei do que ele é capaz. Agora, não vai ser fácil convencê-lo, viu? Ele é osso duro de roer nesse negócio de entrar na política, ainda mais depois que ele viu a política por dentro, no intestino da política, e viu o que a política é capaz de fazer com as pessoas. A política é capaz de destruir reputações, né? Tentaram destruir a reputação dele, tentaram destruir a minha reputação. Você também já foi atacado, mas eu virei o alvo preferencial, né? Eu e o Moro, assim, acho que eles dormem e acordam com uma fotinho nossa, entendeu? E jogando assim dardo, né? Fazendo bonequinho de voodoo. Assim, não dá para entender, sabe, essa fixação. Mas o Bolsonaro eu não conhecia. Eu tive que fazer assim uma imersão express, né? Para conhecer o Bolsonaro. Ele foi na minha casa, dei umas aulinhas de liberalismo para ele antes do Paulo Guedes aparecer, quando ninguém queria dar muita bola para ele, tentar convencer ele da privatização da Petrobras. Meu Deus do céu, era um parto, e até hoje né? Então, assim, eu em um ano e tanto, eu falei, bom, é o que temos para o momento, vamos tentar melhorar aí esse produto, né? Vamos tentar melhorar ele, vamos tentar transformar ele num liberal de verdade, porque ele não é, ele é um nacionalista, muito diferente do liberal, né? Ele gosta de estatal, gosta de estado grande, então é bem diferente, assim, do nosso perfil. Mas esse um ano foi pouco, né? Então eu achei que eu conhecia o Jair, né? Sempre tive muito carinho por ele, a época e tal, mas eu não conhecia, não. Eu conhecia um simulacro de Jair Bolsonaro, e não esse que se apresentou aí. Joyce, o Jair Bolsonaro é uma fake news ambulante. Ele sempre engana quem está em volta dele, ele engana todo mundo. E sim, eu não gosto dessa palavra fake news, porque se é fake, não é news. Uma jornalista ou é fake ou é news. Então, duas coisas não dá. Não pode misturar. Mas ele é uma fake ambulante, ele está sempre passando aquilo que ele não é, né? E ele enganou muitos aliados, com certeza. Gente, vamos ter que terminar por aqui. Olha, e a Zambelli, ela botava a mão no fogo pela amizade que ela tinha com o Sérgio Moro, hein? Cuidado, que a Zambelli achava que... Nunca teve. Colocou de padrinho. Ela forçou a barra, Nunca teve. O Sérgio nunca foi à casa da Carla Zambelli, a Carla Zambelli nunca foi à casa do Sérgio. Eles nunca sentaram para um jantar amistoso entre família. Ela armou um bote junto com o marido que trabalhava com ele publicamente e deixou a faca no pescoço. Ele não teve como fazer. Não teve o que fazer. Eu falei um pouco antes, Rosângela do céu, não vai, minha filha. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou escapar disso? Foi isso, entendeu? Foi uma saia justa. O Sérgio Moro, ele deu essa versão de que passou por uma saia justa, acabou aceitando meio que por obrigação. Eu sabia que ia dar nisso. Depois eu avisei. Eu falei pra ele e pra Rosângela, eu avisei. Joyce, obrigado, Joyce. Estouramos já o tempo. Valeu pela participação e por todas as respostas. E em breve, que esse ano, teremos Joyce outra vez aqui no Ring. Podem esperar. Até o fim do ano, a gente tem a Joyce de novo. E quem se despede da galera, obrigado também. Semana que vem é nóis. Valeu. Obrigado, Joyce. Obrigado, Guga. Aliás, pelo Guga dizer que a Joyce deve vir aqui de novo, até proponho para o Guga que aqui a gente aproveite o espaço do Ring para chamar todos os pré-candidatos à prefeitura. Boa. Chama a Joyce, chama a vice da Joyce, não sei se a Joyce já tem vice, se tem, os vice dos outros também, e a gente sabatina aqui e mostra o que cada um pensa. Boa ideia. Já semana que vem vai ter mais. Boa, tamo junto. Valeu, Joyce, valeu, Kim. Até sexta não, né? Porque agora a gente mudou o dia da gravação. Até semana que vem e é nóis. Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Beijão.